de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura e será refúgio para os seus filhos. Assim diz Provérbios 14, 26. Ó Senhor, nós, diante da Tua palavra, diante dos louvores, desse momento de comunhão com os irmãos, nós queremos suplicar a Tua assistência, Pai, o Teu Espírito Santo, visitando os nossos corações, Pai, apresentando através da Tua palavra, através da exposição, Pai, aquilo que nós devemos, Pai, devemos seguir, devemos praticar, devemos testemunhar, Senhor. Nós devemos vivenciar as Tuas verdades, Senhor, essas descritas na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, auxilia a mim e auxilia os meus irmãos, Pai, a Te buscar, a encontrar nos meios de graça, Pai, um alimento diário, Pai, durante a semana, que nós não nos contentemos, Pai, apenas com o culto público no domingo, apenas com um momento de EBD, que nós busquemos, Pai, diariamente, Pai, este alimento, Pai. É assim que Te oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, mais uma vez, aprove ao Senhor nos mandar aqui esta noite para, juntamente com os irmãos, meditarmos sobre a sua palavra, né? Vamos conversar sobre a palavra de Deus, né? Eu agi como egoísta, porque essa mensagem, se eu posso falar assim, eu preparei para mim. Mas eu peço a Deus para não deixar eu ser egoísta e também servir para os irmãos, né? Queridos, todos nós sabemos que só existe um único meio de nos salvarmos. Era o que eu estava conversando hoje pela manhã com o coronel, Jesus Cristo. Ponto final. Só que Deus, Ele nos escolheu como um povo, como uma família, para nós sermos testemunhas desse nosso
Salvador. E Ele nos deixou aqui no mundo, nesse mundo de dores, nesse mundo de sofrimento. E nós somos da terra, nós não somos marcianos, não, nós moramos aqui na terra. Então, essas palavras que eu trouxe, como falei, primeiro para mim, né, ela foi feita para me servir como uma palavra de esperança, como uma palavra de perseverança, e que eu tenho que fazer algum meio de trabalhar a minha fé. Porque eu falo por mim, não sei vocês, mas eu não conheço o tanto quanto eu posso em Jesus Cristo. O texto que eu trouxe para nós meditarmos essa noite é um verso só, todo mundo conhece, Romanos capítulo 8, verso 28. Muitos nem precisam abrir, porque sabem de cor, né? Mas está lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Pai, Tu conheces os nossos corações, porque só Tu conheces. A Tua Bíblia nos ensina lá em Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, que o coração do homem é enganoso. Nós não conhecemos a nós mesmos. Mas nós vamos passar a nos conhecer um pouco se nós Te conhecermos cada vez mais, porque Tu nos fazes ser conhecido. E é nessa verdade bíblica que nós entregamos agora, nesse momento, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes, para que Tu nos fale, para que nós possamos, Senhor, confiar em Ti, não somente verbalmente, mas sim em todo o poder do nosso coração. Faz, com a ajuda do Teu Santo Espírito, que nós confiemos em Ti. Que essas palavras que vão ser ditas aqui essa noite, em primeiro lugar, sirvam para mim. E também pedimos que sirva para os irmãos. Uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, para que nós, nesses dias difíceis, possamos aplicá-las em nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo Te oramos. Amém. Meus queridos, fechou aqui, eu vou abrir de novo. Abriu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Paulo, quando escreveu esses versos, é bom que nós saibamos que ele escreveu em um contexto de intenso sofrimento terreno e intensa fragilidade humana. O motivo pelo qual Paulo escreveu esses versos foi para consolar os crentes, assegurando que a providência soberana de Deus governa absolutamente tudo, inclusive as dores e tragédias. Isso para cumprir o seu plano inalcançável de redenção e transformação. Paulo escreveu essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para o nosso consolo, para a nossa esperança e para a nossa perseverança. Não é novidade eu dizer que hoje nós vivemos um momento tão ao qual parecido com esse de Paulo, como esse contexto que nós acabamos de apresentar em que Paulo vivia. Nós também vivemos em um mundo onde a desesperança, a falta de ordem e a falta de liderança de homens temente a Deus, infelizmente, é a regra. É isso que nós vemos em todos os lugares desse globo terrestre. Mas nós, queridos, Igreja do Senhor, temos que ter consciência que muito do que sofremos
A culpa não reside nesse contexto histórico que vivemos, mas na nossa falta de fé e de não reconhecermos o que realmente somos nas mãos do Deus que nós dizemos crer e adorar. A todos os momentos, em nossos atos e decisões, nós esquecemos do ensino do profeta Jeremias, quando ele diz: maldito o homem que confia em outro homem, pois o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e esse coração, ele é desesperadamente corrupto. É o que a Bíblia nos ensina, através do profeta Jeremias. Infelizmente, queridos, nós esquecemos do quanto nós somos protegidos e do quanto nós somos amados pelo nosso Deus Pai. Essa noite, juntamente com os irmãos, nós pretendemos demonstrar essa verdade de o quanto Deus nos protege, tendo por foco o tema: Deus não lança dados, Ele usa régua e compasso. Antes de continuar, vale salientar que essa frase ela não é minha. Eu peguei um pedaço dela, que é de Albert Einstein, Einstein, certo? E esse Deus não lança sorte, essa frase ele lançou para refutar aos que propagam, aos que divulgam, aos que defendem a física quântica. Ciência essa que defende que o mundo, o cosmos, surgiu por acaso. Do nada ele surgiu. Essa é a defesa. E Einstein, Albert, ele diz: Deus não lança dados. Vamos ver biblicamente o que Paulo quis dizer com os versos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu repito, Deus não lança dados, Ele usa régua e compasso. A nossa história, ela vai começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, dos versos 30 a 38. E os irmãos vão começar a entender o que eu quero dizer, que Deus não lança dados, Ele usa régua e compasso. Esses versos eu vou narrar, não vou ler porque é longo, mas o irmão pode ler se quiser, né? Diz mais ou menos assim: tudo começou com a destruição de Sodoma e Gomorra. Estão lembrados, né? Que Deus, na destruição de Sodoma e Gomorra, Ele livrou Ló e sua família. Só que sua esposa ficou no meio do caminho porque ela desobedeceu a ordem de Deus e virou uma estátua de sal. Todo mundo sabe disso. E Ló, com medo daqueles que iam persegui-lo, ele fugiu com as suas 2 filhas para as montanhas. Ficando lá nas montanhas, a filha mais velha, a primogênita, ela chegou para a irmã mais nova e disse, na linguagem, irmã, olhe, nós aqui estamos escondidas. Nós não vamos ter com quem casar. Logo, nosso pai não vai ter o quê? Descendente. A nossa família vai desaparecer. Então eu tive uma ideia mesmo de gente, de humano. Vamos fazer assim, vamos embriagar o nosso pai, Ló, com vinho. E eu, como sou a mais velha, eu vou passar a primeira noite com ele. No outro dia, você vai também, embriagamos o nosso pai com vinho, e você, a mais nova, também vai deitar com ele. Porque daí pode nascer algum filho e nós vamos ter o quê? Nosso pai descendente. É exatamente o que tem na Bíblia. Isso é uma das maiores evidências da veracidade da Bíblia. A Bíblia não esconde. A Bíblia conta a verdade. Até as más, mas ela conta. E todo mundo sabe que Deus, esse que eu digo que não lança dados, que usa régua e compasso, Ele não permite esse tipo de relacionamento. Ele abomina. Isso está escrito lá no livro de Levítico. Mas foi isso que aconteceu.
E desse relacionamento surgiram 2 povos. Um menino do mais velho, que desse surgiu os Moabitas. Guardem esse nome. A filha mais velha gerou um filho com Ló, seu pai, que foi futuro povo moabita. A mais nova herdou um outro povo. Também engravidou, teve um filho, e desse filho também surgiu um novo povo, os Amonitas. Muito bem. O tempo passa. Nós sabemos que depois desse fato, a Bíblia conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, até chegar no tempo em que reinava os juízes. Ou seja, aproximadamente 700 anos depois. Antes de continuarmos, eu quero fazer aqui uma pausa para explicar um termo importante. O tempo em que reinavam os juízes. Isso na Bíblia, ele é um termo teológico, é uma expressão teológica. Dizer essa expressão, no tempo em que reinavam os juízes, segundo a teologia da Bíblia, quer dizer o seguinte, que o povo de Deus, o povo de Israel, não tinha liderança humana definida. Com o segundo significado, vocês vão entender. Dizer que dizer que era o tempo em que reinavam os juízes, queria dizer, ou retratava o período de anarquia moral total, onde cada um fazia o que bem entendesse, o que achasse melhor. Se você for pegar o livro de Juízes, que foi estudado aqui na Escola Dominical, por 2 vezes tem essa expressão significando isso, que o povo não tinha liderança, que o povo fazia o que queria, vivia de um jeito que não tinha o quê? Não tinha freios. Então, nessa época, certo? Nesse contexto, no tempo em que reinavam os juízes, julgavam os juízes, o povo estava vivendo do jeito que o diabo gosta. E é nesse contexto que nós vamos continuar a nossa história para mostrar porque é que Deus não lança dados, usa régua e compasso. A Bíblia nos diz, lá no livro de Ruth, do capítulo, são 4 capítulos, né? No capítulo 1 ao capítulo 4, diz que, repara a expressão, começa assim, no tempo em que julgavam os juízes. Abra aí sua Bíblia, Ruth, capítulo 1. Abra aí sua Bíblia, por favor, e comprove essa verdade. Ruth, capítulo 1, né? Depois de Juízes, Ruth. Como é que começa o texto? Eu vou ler para vocês vão acompanhar aí mentalmente. Nos dias em que julgavam os juízes. Ou seja, era esse o contexto. Então, nesses dias de depravação, de cada um fazer o que quisesse, era assim que o povo vivia, houve uma grande fome na terra. Uma grande fome. Se a fome era na terra, naquela região, também era onde? Em Belém de Judá, na terra onde nasceu quem? Jesus. E lá em Belém de Judá, esse capítulo do 1 ao 4 nos conta que existia uma família israelita que morava em Belém de Judá. Essa família era composta de 4 pessoas. O pai, o marido, Elimeleque. A mulher, Noemi. Alguns chamam Noemi, mas isso é versão. E os 2 filhos, 2 jovens, Malom e Quilion. Então vejam, uma grande fome assolou a terra.
Em Belém de Judá, essa família começou a passar fome. E eles migraram, eles saíram de lá e foram morar, sabe aonde? Na terra dos Moabitas. E ali eles fixaram residência. Fizeram o link? Estão lembrados? Estão lembrados? Quem eram os Moabitas? Foram gerados daquele relacionamento que Deus abomina. Moabe. E Abimeleque, sua mulher e seus 2 filhos foram morar lá, na terra dos Moabitas. Chegando lá, o marido, Elimeleque, ele morre. Aí fica a viúva com seus 2 filhos. E seus 2 filhos casam. Um casa com a moça moabita, chamada Ruth, e o outro, certo? O Quilion casa com uma moça, também moabita, chamada o quê? Orfa. Depois de pouco tempo, os 2 jovens morrem. Repara a situação agora para Noemi. Numa terra estranha, estrangeira, com 2 noras, 2 filhas, e totalmente passando fome. Porque a gente sabe que o contexto da viuvez não é somente ruim hoje. Até que hoje elas são protegidas, até certo ponto. Podemos até dizer, com certeza, que hoje as viúvas são mais bem protegidas do que naquele tempo. Então, nesse contexto, Noemi ela pensa, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou voltar para casa. Porque lá, pelo menos, eu tenho família, tenho conhecido, é minha terra. Aí chama as 2 noras, diz, minhas filhas, é o seguinte, voltem para a casa de seus pais. Porque eu não tenho condição. Nem para mim, só imagino com vocês 2. Então, a Orfa aceita a sugestão de Noemi e volta para a casa dos pais. E Ruth reluta, não, eu vou com a senhora, não vai. Aí Ruth fala uma coisa que desmonta totalmente os argumentos de de Noemi. Ela diz, sogra, olha, eu vou voltar com a senhora, quer a senhora queira ou não. Essa é a minha linguagem. Sogra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso está lá em Ruth, capítulo 1, verso 16. Então, quando a Ruth diz para Noemi que o povo dela e o Deus de Noemi é o Deus dela, não tinha mais argumento que a vencesse ou a convencesse. E Ruth volta com Noemi à terra de Belém de Judá. Quando chega lá, as 2 passando necessidade, Ruth pede a Noemi que a deixe ir colher restolhos. Não confundam, não é negócio de porco não. Restolho era a expressão usada. Quando tinha colheita, então a pessoa tirava lá, o empregado, a espiga lá, o que fosse, e às vezes caía ao chão. Então eles não apanhavam, era costume do povo. Não era uma lei por escrito, mas era praticamente uma lei o quê? Social. Por quê? Porque aquelas espigas que caíssem ao chão, depois que eles terminassem o trabalho, os pobres da região viriam e colheriam aquele restolho, aquele restolho, e dali eles tiravam o quê? A sobrevivência. Daí a palavra restolho, Então, Ruth pediu permissão à sogra Noemi, ou Noemi, eu chamava de Noemi, mas tanto faz, para fazer esse trabalho, e ela deixa. Só que Ruth não sabia,
escolheu lá uma propriedade que era de um rapaz, de um jovem muito rico, chamado Boaz. Só que, mesmo sem ela saber, esse Boaz era parente do marido de Noemi, que era parente de Elimeleque. E Boaz, vendo aquela jovem apanhando, né, o restolho ali e tal, se interessou e perguntou quem era aquela jovem aos empregados, aos serviçais. E eles disseram: rapaz, essa jovem é uma coisa interessante. Contaram a história. E quando contaram a história de Ruth, né, a Boaz, com certeza disseram. E a Noemi não teve nem condição de dizer que ela não viesse, porque ela disse que o povo dela era o dela também, e o Deus de Noemi era o Deus dela, derrubou, aí ela teve que vir. E ele se engraçou. Só que Boaz, ele agradou-se de Ruth, mas ele não podia casar com Ruth. Sabiam disso? Isso se fosse um homem de bem. A gente, quando fala as coisas, a gente sempre tem que olhar pelo lado do bem, porque fazer errado não tem lei, né? A gente tem que, eu estou falando dentro da lei. Ele não podia casar com Ruth, por mais amor que ele tivesse por ela, se ele quisesse respeitar a lei. Porque em Israel existia uma lei, não era costume, não era lei expressa por Deus, que se uma mulher ficasse viúva, o parente mais próximo do viúvo teria que assumir aquela mulher. E Boaz realmente era parente de Elimeleque. Mas alguém disse a ele que tinha um parente mais próximo de Elimeleque do que Boaz. Aí o que é que Boaz faz? Vai falar com essa pessoa. E essa pessoa, ela tinha um nome interessante. Vê se vocês conseguem imaginar uma pessoa que mereça esse título. Resgatador. Essa pessoa que tinha esse compromisso legal para com a família era chamada de resgatador. Estão vendo, queridos? Estão vendo? Tudo na palavra de Deus aponta para quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então era Deus, de alguma maneira, mostrando qual era a função de Cristo perante a nação, o nosso resgatador. E o que era o resgatador? É aquele que, quando ninguém pode resolver, ele passa a ser o quê? Responsável. E ele chegou, está lá no capítulo 4 de Ruth, foi falar com esse rapaz, né? Aí disse: olha, levou testemunha, né? Levou 10 testemunhas. Aí disse: olha, é o seguinte, você é o resgatador, parente de Elimeleque, e você está sabendo que as terras dele está à venda. Quando fala à venda, né? Ei, bota uma placa. Não. Estava para ser resgatada, quer dizer isso, né? Aí ele: não estava sabendo não. Pois é, está lá. Aí está lá a viúva com a nora, né? Esperando serem resgatadas. Aí o cara disse: eu quero. O cara era possuidor já de algumas terras, né? Disse: olha, mas lógico que eu quero. Ele disse: tudo bem, só que tem que levar a viúva e a nora. Aí o cara: quero não. Aí ele: você não quer não? Se você abre a mão do seu direito de resgatador, assim como, estão lembrados, Esaú e Jacó? Esaú abriu mão da primogenitura, não tem nada a ver uma coisa com outra, estou só comparando as coisas na Bíblia, certo? Ele abriu mão do direito de resgatador. Aí sim, Boaz passou a ser agora o quê? O responsável. E ele casa com Ruth. E ao casar com Ruth, né, tem um filho. Interessante é que a Bíblia não fala. Se você abrir o capítulo 4 do livro, salvo engano, verso 10, por ali, ele diz assim: e Noemi teve um filho. Não diz que o filho é de Ruth, diz que o filho é de Noemi. Não é interessante?
Gente, isso é um conceito também bíblico. Por que que o judeu ainda hoje diz: nós somos filhos do pai Abraão? Porque o primeiro, ele sempre será o pai de todos os descendentes. Isso é um costume. É um costume. Então, a Ruth tem um filho, né, com o Boaz, e coloca o nome de quem? Obed. Certo? Obed. Obed tem um filho. Sabe quem é o filho de Obed? Jessé. Jessé tem um filho. Sabe quem é o filho de Jessé? Davi, o rei Davi. Deus não lança dados. Ele usa régua e compasso. Quem era Davi? Abra aí Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 1. Chegou? Livro da genealogia de quem? Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi. E lá no verso 5, tem assim: Salmão gerou de Raabe. Sabe quem era Raabe? Aquela prostituta que acolheu os espias. Jerusalém, Jericó, de Jericó, era uma brincadeira quando a gente era novo. Jerusalém, ficava em pé, Jericó, e sentava, né? Negócio de jovem. Só que Boaz era filho de quem? De Raabe. Deus não joga dados. Ele usa régua e compasso. Boaz, este de Ruth, gerou a quem? A Obed. Obed a Jessé. Jessé gerou a Davi. E Davi gerou geração. Jesus é aquele que cumpriu a profecia que Deus fez a Davi, que o trono de Davi seria eterno. E ele é eterno, porque nele está assentado o Rei dos Reis. Então agora, queridos, vocês entendem por que é que Paulo disse todas as coisas. Todas as coisas. Sejam boas ou sejam más. Porque essa história, como nós vimos, começou de um erro gravíssimo. Começou de uma afronta direta à vontade de Deus. Deus jamais permite não, né? Ele se regozija, ele quer que isso aconteça, ele abomina. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. E quando Deus chama para o propósito dele, está aqui o exemplo. Ele chama a prostituta. Ele chama uma descendente de incesto. Ou seja, o que eu acho para mim, e é, no conceito humano, uma coisa má, nas mãos de Deus, se torna todas as coisas cooperam para o bem. Então, queridos, por que é que eu disse que isso era uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de perseverança?
Porque esse Deus que conduziu a história de todos aqui citados essa noite, é o Deus que conduz a minha vida, é o Deus que conduz a tua vida. Mas nós somos fracos. Nós precisamos dizer, não, agora nós vamos resolver. Eleição está aí nas portas. Nós vamos mudar a história. E mudamos a história. Vamos orar por esses líderes, é o que ele manda. Paulo diz, orar por quem a gente gosta, isso aí é fácil. Ele manda orar pelos nossos inimigos. E nossos inimigos são aqueles que são os inimigos do nosso Rei. Rei eterno. Então é esse Deus que conduz a história, é esse Deus que conduz a minha vida, é esse Deus que conduz tudo o que nós fazemos, tudo o que nós passamos na vida. Então, quando nós pensamos em resolver um problema, Deus já providenciou a solução dele há 700 anos atrás. Só que o tempo de Deus para mim pode ser amanhã, depois da manhã, ou não sei. Mas tem um dia que vai chegar o tempo de Deus para a minha vida. Então é nessas verdades que eu disse a vocês que ela tem que servir para mim. Porque eu não sei, é difícil, nós somos pecadores. Então o pecado, ele mancha, ou ele perturba essa certeza que nós devíamos ter de confiança em nosso Deus. Eu falo por mim, eu não quero aqui, estou julgando, eu falo por mim, eu não confio no meu Deus. O meu pecado me afasta dessa confiança, dessa clareza. Então eu tenho que clamar a Ele dia e noite, para que o seu Santo Espírito mova a minha vida. E me faça não enxergar, porque eu sei a verdade, eu conheço a verdade. Eu agora tenho é que viver essa verdade em todos os momentos da minha vida. Porque assim, nessa certeza, nós podemos confiar naquilo que o salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. E é nessa certeza, se nós tivermos, nós vivermos, não é uma certeza teórica, tem que ser uma certeza prática, vivencial. Isso a gente chama de ortopraxia. É a teoria na prática. A gente pode saber a Bíblia de cor, de Gênesis a Apocalipse. Isso é ortodoxia. Agora, quando eu aplico esta teoria, essa ortodoxia, eu passo ao que? A viver a ortopraxia, prática. E é isso que eu preciso na minha vida. É isso que eu preciso. E eu peço a Deus. Vamos orar? Querido Pai, Deus maravilhoso, a Tua palavra é clara, direta, objetiva, mas o pecado, Senhor, que habita em nós, ele mancha a barreira. E essa barreira também nós sabemos que só pode ser vencida com a ajuda do Teu Santo Espírito. E nós clamamos, Senhor, por Ele em nossas vidas, que já existe, já habita em nós, como Tua palavra assevera, e nós sabemos, desde o dia que nós fomos regenerados em Cristo Jesus, que Ele habita em nossos corações. Nós somos templo de adoração, porque Tu, no Teu Espírito, habita em nós. Nós somos o verdadeiro templo. Mas, Senhor, nós precisamos ter fé. E essa fé nós não temos por nós mesmos. É Tu que promove esta fé. Nós clamamos humildemente, de joelho a Teus pés. Nos fortalece. Fortalece a Tua fé, para que nós possamos ter dias melhores em nossas vidas, na nossa família,
na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e na humanidade, Senhor. Porque só Tu pode resolver os nossos problemas. Sabemos que Tu estás no controle de tudo. E é nessa certeza que nós clamamos por Tua família, pela família da aliança. Dá-nos uma boa semana em Tua presença. Nos guarda de todo mal. E mais uma vez te pedimos, promove, aumenta, fortalece a nossa fé. Em Cristo te pedimos. Amém. Vamos agora, dar continuidade.